Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a importância da rastreabilidade para a obtenção de matérias-primas para ingredientes, né, ativos que são focados para a área cosmética. Eu sou a Cristiane Cabral, sou coordenadora de Biodiversidade e Sustentabilidade na GreenTech. Sou engenheira agrônoma e tenho mestrado também em parte de sistemas de produção. Aqui dentro da empresa eu trabalho com o desenvolvimento das cadeias produtivas, com o CIGEM e também com a parte de sustentabilidade corporativa. Então vamos agora para a temática. Não está funcionando. É interessante a gente começar primeiro uma introdução, né, mostrando um cenário, um panorama geral do mercado cosmético atual. Então, eu trago aqui o que é mais abordado. Hoje em dia, a gente vê que tem muito essa preferência, né, essa tendência que está migrando para produtos cosméticos que são veganos, sem testes em animais, ingredientes botânicos. Então, a busca por ingredientes que sejam à base de plantas de origem vegetal, ingredientes que sejam biodegradáveis, ou seja, que ele se degrade na natureza, sem gerar algum tipo de poluente ou de resíduo. Ingredientes com biotecnológicos, então você conseguir explorar o melhor possível de um ativo, então você conseguir ter, seja uma planta, um micro-organismo, você conseguir ter o melhor desempenho possível para aquele produto, para aquele ingrediente. O esfoliante de origem vegetal, hoje em dia, já faz um tempo que está tendo essa migração das microesferas de plástico para ingredientes de origem vegetal, e a gente vê também que está vindo uma tendência muito forte desses ingredientes eles serem upcycling, então a gente conseguir aproveitar um resíduo, às vezes pode ser um resíduo da próprio mercado, da própria indústria de cosméticos, conseguir inserir isso de novo dentro do sistema como uma economia circular, e isso virar um esfoliante para esses ingredientes cosméticos. O valor por trás da fórmula, então conseguir ter uma formulação que não tenha somente aquele ingrediente de origem vegetal, de origem marinha, ou uma fórmula mais natural, mas sim conseguir enxergar quais são os benefícios que podem estar relacionados com esse ingrediente. Então, todo o storytelling de como foi a obtenção dessa matéria-prima, desse ingrediente, e também o quanto isso pode ter um impacto positivo na sociobiodiversidade, ou então em uma comunidade, ou até mesmo num projeto de conservação. Que seja livre de parabenos, de petrolatos, de tolueno, de triclosan, sulfatos e outros ingredientes que hoje em dia eles não são vistos como bons olhos por serem nocivos, causarem algum tipo de dano, tanto para a natureza quanto para a saúde do ser humano. O índice de naturalidade, então hoje em dia a gente vê esse cálculo de índice de naturalidade para as formulações, para conseguir entender o quanto aquela fórmula realmente ela é natural ou não, e produtos que sejam multifuncionais. Então, a gente vê essa tendência também de ter do mercado cosmético em você ter em um único produto várias atividades. Onde, por exemplo, um protetor solar ele tem essa parte do filtro, mas também tem, por exemplo, uma pigmentação de pele e um ativo ali para poder já fazer um tratamento da pele enquanto você aplica um único produto. Os cosméticos, quando a gente fala de cosméticos naturais, o fato dele ter ingredientes que são de origem natural, isso indica que ele é um produto sustentável, que ele é um cosmético sustentável? A gente sabe que vai muito além de você ter um ingrediente que seja de origem natural para esse produto ele poder ser sustentável. Existem alguns outros questionamentos que eles estão por trás de uma fórmula natural. Então, a origem desse ingrediente, se você está falando, vou trazer aqui como exemplo o óleo de palma. Quando a gente menciona o desmatamento, acaba sendo, para o mercado cosmético e até alimentício, acaba sendo um ingrediente que é muito utilizado e que ele tem uma problemática por trás, dependendo da sua origem. Então, é necessário você desmatar uma área para fazer esse plantio. A gente sabe que hoje em dia existe, por exemplo, o selo RSPO, especificamente para palma, que é uma segurança, uma garantia para você saber a origem dessa palma e você saber que ela é sustentável. Mas é importante você ter esse conhecimento de onde vem a planta para conseguir garantir que não esteja acontecendo um desmatamento para a obtenção dela. Então, além de ser um produto natural, você também tem que se atentar se ele não está causando nenhum tipo de dano para a natureza, para poder ser produzido no momento, nesse primeiro elo que seria o campo. Se ele tem trabalho escravo ou trabalho infantil relacionado. Então, quais são as condições que as pessoas estão para a obtenção tanto dessa primeira etapa, quando a gente diz da matéria-prima em si, ou então dos próximos elos da cadeia? Em algum desses elos tem alguma condição de trabalho que não seja digna?
Trabalho infantil, você tem a garantia de que as crianças elas não tá acontecendo a exploração de crianças para a obtenção desse produto? O extrativismo predatório. Então, quando você conhece uma planta, uma planta ou um animal, mas aqui é mais focado para a planta, né? O extrativismo ele é feito de uma forma que é consciente, tem um manejo sustentável, uma conservação por trás, ou não? É simplesmente a retirada desse item da natureza para você ter. Então ele pode ter origem natural, mas como é feita como é essa origem? Ela é feita de uma forma consciente, de uma forma controlada? O conhecimento tradicional associado é levado em conta quando você está usando um ingrediente, se tem algum conhecimento envolvido, se existe esse conhecimento associado, ele é sim valorizado e é dado os devidos créditos. A composição da fórmula. Às vezes você tem ingredientes ali dentro da fórmula onde eles são muito bons para a natureza, né, por serem naturais, ou então por não serem, até mesmo para a pele, quando a gente menciona. Então é sustentável no sentido de não ser alergênico, mas ele pode ter outros compostos dentro de uma fórmula que são nocivos. Então, conseguir ter uma fórmula que ela seja equilibrada, mas também com essa consciência de todos os ingredientes acabarem seguindo um padrão de naturalidade. Se aqui mais especificamente para a planta também, se é de origem transgênica, se é uma planta transgênica, que isso também acaba sendo um ponto que para o mercado cosmético é muito questionado no momento da compra de um ingrediente, e se possui agrotóxico, não pensando somente nos resquícios que tem de agrotóxico, que pode ter dentro de uma matéria-prima do agrotóxico, mas sim pensando em toda a parte de contaminação que pode ter na água, no solo, ou até mesmo de quem está manuseando esse tipo de produto. Então, são questionamentos que a gente tem que fazer, que a gente tem que ter esse conhecimento pensando em ingredientes naturais. Não é só ter uma fórmula mais natural, ter uma fórmula que ela seja mais verde, mas sim conseguir entender de onde vêm esses ingredientes para a gente poder garantir esses fatores que estão aqui. Quando a gente pensa especificamente em ingredientes de origem vegetal, tem alguns questionamentos assim que são mais direcionados, que seria a parte de ser uma espécie ameaçada ou não. Existem as listas vermelhas, que são listas que você pode consultar para ver se essa planta está presente. Existem diferentes graus de ameaça. E conforme esse grau de ameaça, tem que se ter uma atenção diferente na hora de utilizar a planta. E também conseguir fazer um planejamento, conseguir fazer um projeto de conservação, de manejo que seja o mais adequado possível para aquela planta, para não correr o risco de aumentar esse grau de ameaça e, se possível, até reduzir os graus, né? Então, com o projeto de conservação e de manejo, você consegue preservar mais essa planta na natureza. O sistema produtivo, então aqui a gente tem diferentes formas, diferentes sistemas produtivos que são benéficos para a natureza, os sistemas agroflorestais, que é quando você concilia a floresta com a produção de plantas de menores estratos, plantas de outros níveis, os orgânicos, quando você não utiliza dentro do seu sistema agrotóxicos, e o agroecológico é quando você pensa de uma forma mais sistêmica, não só com a retirada desses agrotóxicos, mas sim todo o sistema de funcionamento da produção dessa matéria-prima. O aproveitamento de resíduos, então, você conseguir... Eu trouxe ali no começo sobre o upcycling, que seria também uma das opções, né, de você pegar o upcycling dentro do mundo cosmético, onde você pega esse resíduo e consegue fazer ele virar um subproduto dentro mesmo de um outro, como um ingrediente cosmético, então conseguindo aplicar ele, o exemplo foi do esfoliante, mas quando a gente fala do aproveitamento de resíduo, a gente também pode pensar nesse resíduo aplicado para uma agricultura, ou então com outras aplicações que não sejam necessariamente para a indústria cosmética, mas conseguir fazer com que você tenha o mínimo de desperdício de uma matéria-prima, de uma planta. A lei da biodiversidade, que é a lei, na verdade, de acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional, a lei 3.123, que ela se refere a esse uso do material genético e do conhecimento tradicional. Então, você, quando está utilizando uma planta que ela é da biodiversidade brasileira, conseguir se atentar a isso para fazer o cadastro e seguir toda a legislação e não correr o risco de lá na frente ter algum tipo de problema. Essa lei ela é muito importante pensando na própria conservação do que é nosso aqui no Brasil, da nossa biodiversidade. Então, apesar de parecer às vezes um empecilho para utilizar a biodiversidade brasileira, a gente pode enxergar com outros olhos, de uma outra forma, que é muito mais para a conservação do que é nosso aqui no Brasil. Uma segurança maior, evitar biopirataria, são vários fatores que essa lei vem para contribuir positivamente também. O Protocolo de Nagoya, que é uma forma onde, além da gente ter essa segurança dentro do Brasil, o Protocolo de Nagoya é um acordo entre os países
Um segundo, gente. Me desculpa. O Protocolo de Nagoya, que é um acordo entre os países para que essa legislação, a mesma legislação que a gente tem aqui no Brasil, ela aconteça conforme as necessidades de cada país. E a rastreabilidade, que é o ponto onde a gente liga, onde a gente começa mesmo a falar sobre a temática de hoje. Então, a rastreabilidade ela é uma forma da gente garantir esses diferentes pontos que eu trouxe aqui para cima, onde a gente consegue ver o que tem que ser observado para a gente poder ter, dentro da rastreabilidade, para a gente poder ter essa matéria-prima de um ingrediente que é natural, que também seja sustentável. Mas o que é rastreabilidade, né? A gente começou falando já, esse é o título, então é interessante a gente conseguir introduzir o significado dessa palavra. A rastreabilidade ela é o monitoramento do ciclo de um produto para a gente conseguir identificar em todos esses diferentes elos o que está acontecendo em cada etapa e para onde que o produto ele vai passando, qual é a forma que ele chega, qual é o tipo de beneficiamento que acontece, para onde ele vai, e aí a gente consegue também ter um maior controle desse produto. Então, ele é desde a origem, desde ali, no caso da retirada do campo, até você chegar no cliente final, que é quando você tem um produto, você conseguir enxergar todos esses elos. Isso ele pode ser feito de diferentes formas, pode ser por meio de registro prévio, onde você tem preenchimento de fichas e ali você vai coletando esses dados, um acompanhamento em loco, onde você está vendo como as etapas acontecem e também é realizado esses registros, ou até mesmo uma transcrição de dados, dando a capacidade de você detalhar todo o que está acontecendo. Então, esses registros, eles acontecem para, se caso no futuro haja algum tipo de dúvida, você consiga retornar esses registros e ver onde pode ser que tenha tido algum problema, onde tem que ser feito algum ajuste, ou até mesmo identificar qual é o lote que está sendo trabalhado. Por que ter a rastreabilidade? A rastreabilidade ela é importante para ter uma transparência dentro de um processo. Então, você conseguir essa transparência, ela é fundamental para você dar a segurança para o cliente, mas também para você internamente conseguir, a sua equipe conseguir entender o que está acontecendo. Então, em cada etapa, as pessoas estarem cientes de onde o produto está, do que ele é composto, qual é o tipo de beneficiamento, equipamento que está sendo passado, e entender também naquela primeira etapa que eu mencionei, quando a gente fala de um produto que ele está sendo inserido em uma indústria, igual aqui dentro da GreenTech, quando a gente pensa nele no campo. Então, conseguir entender como aquilo foi coletado, quais são os equipamentos utilizados, os EPIs, conseguir ter a segurança de que quem está trabalhando são pessoas, é uma comunidade ali onde não vai ter um trabalho escravo, um trabalho infantil. Essa transparência ela tem que estar presente em todos os elos, porque com essa transparência você consegue ter tudo documentado, ter uma segurança depois para passar as informações para frente. A rastreabilidade ela ajuda você a identificar e a tratar os impactos. Então, você vendo todos os elos que estão presentes, você vai identificando ali dentro o que tem que ser melhorado e aonde pode ter algum tipo de impacto. E a segurança, tanto na parte de você obter esse ingrediente, de você ter as informações para conseguir compartilhar para um cliente ou até mesmo para os próximos elos, e também a qualidade desse produto. Então, quando você sabe de onde veio, você sabe os fatores que estão ali envolvidos, você consegue ter essa gestão da qualidade tanto do produto quanto das pessoas que estão presentes. Auxilia no diagnóstico de riscos. Então, quando você está ali, você tem desenhado todas as etapas, você consegue entender todo o fluxo que aquela matéria-prima ela vai passar, você consegue também diagnosticar onde pode ter um maior ou um menor risco e, com isso, tratar ali os impactos que eu mencionei anteriormente. Esses riscos, eles podem ser diagnosticados e evitar que eles aconteçam, ou então você pode também identificar um risco e, caso não seja possível evitar esse risco, você conseguir mitigar ele. Promove a confiança no cliente. Então, quando um cliente ele entende de onde vem e você tem essa transparência, essa clareza do que você está fazendo, isso faz com que você tenha uma maior confiança, você passe uma melhor credibilidade para o cliente, e isso traz vantagem para ambos os lados. O cliente fica satisfeito em conseguir ver qual é o seu trabalho e você pode ficar tranquilo de conseguir compartilhar essas informações. E a rastreabilidade ela é parte de uma jornada quando a gente fala de ESG e de sustentabilidade. Então, para você conseguir trabalhar esses outros pontos dentro de uma empresa, é importante você ter muito bem
fixado e muito bem documentado a rastreabilidade dos produtos. Acaba sendo, aqui eu coloquei até em destaque, porque acaba sendo uma premissa da sustentabilidade, porque você tem quando você fala de ter um ingrediente sustentável, não adianta só ele ser um ingrediente de origem vegetal, por exemplo, ou então ser um produto upcycling. Você trazer a rastreabilidade, trazer os pontos que estão anteriores à obtenção desse produto é super importante. A estruturação de uma cadeia e a rastreabilidade. Como que essas duas temáticas elas acabam se entrelaçando? Quando a gente fala da estruturação da cadeia, a gente consegue valorizar a comunidade, o trabalho da comunidade, quem está ali inserido dentro daquele bioma ou dentro daquela região, né? É, que conhece aquela planta, que conhece o manejo daquela planta, conhece a safra, ela entende. Quando você faz a estruturação dessa cadeia, você vai conseguir garantir essa rastreabilidade, porque você vai estar acompanhando o campo, mas você também vai estar algo muito maior que conseguindo valorizar quem já está ali, quem já conhece aquela planta. A conservação da natureza. Então, quando você tem a estruturação da cadeia, você está pensando em todo um manejo. Essa estruturação, ela é muito delicada, ela não é um processo rápido, ela acaba sendo um processo lento exatamente porque tem que se pensar em todos os detalhes. Então, desde qual é a safra dessa planta, mapeamento de onde está a distribuição dessa planta, como que essa planta ela germina, ou então como é a propagação dessa planta, se é uma planta que ela é de fácil crescimento, se ela é de crescimento rápido ou crescimento mais lento. Então, toda essa ideia da estruturação de uma cadeia produtiva, ela é importante quando você consegue trazer isso para a conservação daquela planta. A consciência no padrão de qualidade, então a estruturação da cadeia, ela pensa desde aquele comecinho de tudo que tem que ser feito no campo junto com a comunidade, até depois quando isso vai virar um ingrediente, porque o que eu espero aqui, o que eu espero como produto para chegar dentro da empresa. Então, com isso, você consegue ir ajustando, fazendo treinamentos e capacitações junto com a comunidade, para garantir também que depois, quando esse produto ele chegue dentro da indústria, ele já venha com um padrão de qualidade e essa constância de fornecimento. É claro que as diversidades climáticas elas acontecem, mas a ideia de você conseguir ter a estruturação da cadeia é tentar evitar que tenham esses rompimentos abruptos de fornecimento, e sim ter uma maior constância, ou até mesmo conseguir prever se vai ter algum tipo de problemática ou algum tipo de desabastecimento com antecedência. O fortalecimento da sociobiodiversidade. Então, quando a gente fala da estruturação de uma cadeia produtiva, a gente está falando de conseguir fortalecer a comunidade que está ali e também a natureza que está ali, as plantas que estão ali e quem tem o conhecimento dessas plantas, de como que é o ciclo produtivo, a safra, são diferentes aspectos e conhecimentos que quem está próximo acaba tendo muito mais fundamento para conseguir trazer. A identificação de gargalos. Então, quando você tem a estruturação, você também consegue identificar esses gargalos anteriormente e, com isso, ir trabalhando esses gargalos para que não aconteça um risco de desabastecimento, por exemplo. O aumento da confiança junto ao consumidor. Então, quando você tem uma estruturação, você está trabalhando ali com a comunidade, você está entendendo as necessidades deles, você está conseguindo ter uma total rastreabilidade, você está vendo no campo como funciona, você está adquirindo o ingrediente com a composição, com o composto que você precisa para aquele ingrediente. Todos esses aspectos que eu mencionei anteriormente, eles ajudam você a ter uma maior confiança, um melhor vínculo com o consumidor daquele, no nosso caso aqui na GreenTech, daquele ativo. E outro ponto positivo da estruturação da cadeia é que a gente consegue ter essa garantia para a comunidade de uma venda e para a gente uma compra. Então, acaba sendo benéfico para os dois, porque a comunidade tem a segurança de conseguir escoar aquela matéria-prima, a comunidade, a cooperativa, a associação, e a empresa também consegue ter a obtenção dessa matéria-prima, que é o que ele busca com a melhor qualidade possível. Eu trouxe esses pontos com relação à cadeia e agora eu vou falar um pouquinho das cadeias que a gente tem aqui dentro da GreenTech, algumas delas, né, porque senão ficaria muito extenso. Eu vou começar falando um pouquinho do Juazeiro, que é a primeira cadeia desenvolvida pelo grupo GreenTech aqui no Brasil. Ela é uma cadeia desenvolvida na Caatinga. Essa árvore que vocês estão vendo aqui na imagem, ela é o Juazeiro. Vocês podem ver, a Caatinga é uma região muito seca, então tem esse tom mais amarelado, e uma característica do Juazeiro é que ele não fica amarelado, então ele se mantém verde mesmo nos períodos de seca. Ele acaba sendo uma árvore que se destaca
em meio à natureza. Então, o juazeiro, nome científico é o Ziziphus juazeiro. Essa espécie ela é da caatinga, como eu mencionei. É uma cadeia desenvolvida aqui no Brasil. A caatinga ela é um bioma exclusivo do Brasil, então essa cadeia ela teria que ser desenvolvida aqui pela Green Tech Brasil e não pelo grupo Green Tech lá da França. É uma espécie nativa, é uma árvore que ela possuía pouco interesse pelas comunidades, então frequentemente ela era retirada dos campos para a produção de gado, né? Então virava pastagem, porque é uma árvore que ela acaba tendo frutos muito pequenos, que não são tão atrativos comercialmente. A madeira não é uma madeira de lenha, então ela é difícil de queima também. Acaba que não há tanto interesse em mantê-la no campo, porque ela não apresentava uma rentabilidade. A gente conseguiu, na verdade, converter isso e mostrar para eles que, na verdade, essa planta ela é sim muito interessante. O joá tem o seu valor, como a gente brinca, né? Então a gente conseguiu mostrar que é uma árvore que ela pode sim ser rentável, que ela tem que ser respeitada e tem que ser deixada no campo. A maior concentração dos ativos que a gente utiliza para o Dandrilis, que é o ativo aqui da Green Tech, é presente na casca, o jujubosídeo, né? Esse jujubosídeo ele é uma saponina que tem um poder espumante e é o que tem esse ativo que eu vou um pouquinho mais para frente explicar para vocês qual que é a aplicação dele. Essa cadeia ela tem um impacto positivo num grupo de mulheres, então principalmente a gente trabalha nessa cadeia com mulheres, a gente tem alguns poucos homens que acabaram participando dos treinamentos com a gente, das capacitações, mas a gente vê que no dia a dia mesmo é uma atividade que ela é muito direcionada para as mulheres, acabou trazendo uma independência financeira para, além das atividades que ela já tem, foi um complemento financeiro. Então, é muito interessante a gente ver como elas trazem essa cadeia de valor como sendo algo que mudou mesmo uma virada de vida para elas e trazem também como sendo uma terapia, porque por você ter que bater na madeira para retirar a casca, acaba que vira um momento terapêutico onde elas se reúnem todas juntas, na sombra ficam conversando e fazendo essa atividade. É bem bonito de ver, na verdade, elas explicando sobre como é o trabalho delas no campo. Aqui nas fotos vocês podem ver, tem uma foto de um processo de capacitação, então a gente faz essas atividades sempre em grupo, todo mundo se reúne, junto com o pessoal da Cooperativa Grande Sertão, a gente faz o treinamento com as informações técnicas. Aqui do lado vocês podem ver na primeira foto de baixo, são as toras, então é feita essa poda, né? Essa poda dos galhos da árvore, as podas dos galhos mais antigos, ela é uma árvore bem frondosa, como deu para perceber ali na foto. Então, é feito só a poda de alguns galhos, retirando um percentual máximo, que ainda é bem baixo comparado ao que geralmente é feito em podas. E aqui nessa última foto, a gente tem a Zezé segurando a casca do juazeiro. É um projeto de manejo sustentável, como eu mencionei, então é feito somente as podas, a árvore em si ela não sofre nenhum tipo de dano, não é retirado a casca do tronco, exatamente para não correr o risco de poder causar algum tipo de ferimento. E mesmo assim, sempre é feito o treinamento com toda a equipe para explicar como tem que ser feito as podas também para não ser prejudicial para a planta. Acaba que a gente acabou dedicando essas atividades da obtenção dessa casca para o período de secas, porque no período de chuvas é quando eles têm a maior produção de alimentos. Então a gente conseguiu fazer uma estratégia também com base em dados científicos, a gente conseguiu estudar isso e ver que seria um bom período para poder também ter um retorno financeiro para eles trabalhar com isso no período das secas. Inicialmente foi realizado, como eu mencionei lá para cima, a gente tem todo um trabalho antes de desenvolver essa cadeia, né? Antes de fazer a estruturação da cadeia em si. Então, tem todo um estudo, um mapeamento para identificar a quantidade de plantas que tem, qual é a região que mais tem planta, qual é a idade da planta que é adequada para poder fazer as podas, identificar dentro da planta aonde tem o composto que a gente tem de interesse. Então, isso leva bastante tempo até conseguir ter todo esse detalhamento e aí sim poder partir para a parte do campo, as capacitações e trabalhar com as comunidades. Essa cadeia ela foi desenvolvida junto com uma cooperativa parceira nossa, que é a Cooperativa Grande Sertão, que fica no norte de Minas. Aqui um pouquinho sobre o Dandrilis, que é o ativo que a gente trabalha aqui dentro da Green Tech. Vocês podem ver na foto, esse líquido aqui do lado, esse líquido marrom escuro. O Dandrilis, ele é um modulador da microbiota do couro cabeludo, ele alivia a coceira e a vermelhidão, ele auxilia no controle da descamação do couro cabeludo e na produção de sebo.
Então, ele é muito indicado para produtos anti-caspa. Tem essa ação detergente suave, então ele não causa uma irritabilidade por retirar excessivamente o sebo do couro cabeludo, e é um anti-inflamatório. É um ativo que ele é muito utilizado como um substituto, uma alternativa para o peritonado de zinco, que hoje em dia a gente vê no mercado muito presente em produtos anticaspas. Então ele acaba sendo uma boa opção de substituição para você ter um produto que é de origem natural, que vem de uma planta, né? E que tem esses outros benefícios de não ter o efeito rebote. Então, como ele é mais suave, ele faz esse equilíbrio da microbiota, ele é esse modulador da microbiota, não acontece a retirada excessiva de sebo para depois vir o efeito rebote e acabar voltando com muito mais intensidade os problemas que você encontra quando se tem caspa. Aqui é o baobá. O baobá é essa árvore também que ela é bem conhecida, não é aqui do Brasil, né? Ela é da África, mas é uma árvore que ela é muito emblemática devido ao seu tamanho, por ser centenária também. A comunidade que é trabalhada com o baobá é em Burkina Faso, fica no nordeste da África, na região de Bogandé. E aqui no mapa a gente pode ver, né, a Burkina Faso. O interessante é que esse trabalho, ele também, por coincidência apenas, ele também é realizado com mulheres. A maior parte de quem está presente nesse projeto são mulheres. Apenas na primeira etapa da obtenção do fruto, que é realizado pelos homens. Então, os homens, eles utilizam uma vara bem grande para a retirada desses frutos das árvores. E aí, quando se retira, já entra a atividade das mulheres para a parte de beneficiamento. Então, o beneficiamento ele é feito por meio da retirada da polpa e da semente, e cada uma acaba tendo uma finalidade diferente. A GreenTech ela ajudou em toda a estruturação, tanto da parte da estrutura para o beneficiamento, quanto para a parte de melhoria de utensílios, EPIs, para poder fazer a coleta dos frutos. Então, teve presente na capacitação de todos os elos dessa produção. Aqui na foto a gente pode ver o fruto, quando eu mencionei da polpa, essa parte esbranquiçada, né? E dentro dessa parte esbranquiçada tem as sementes. Nessa foto aqui de baixo, se vocês olharem, dá para ver que tem um cesto com as sementinhas, que é onde é extraído o óleo, e do lado tem como se fosse uma farinha branca. Essa polpa do fruto também acaba sendo o ingrediente. Então, inicialmente era feita a coleta dessas sementes para a extração do óleo, que era o que se tinha interesse em ter o óleo do baobá, e depois, com o tempo, foram feitos estudos e foi visto que também a polpa do baobá poderia ser utilizada. E acaba sendo um produto upcycling, que é o que a gente falou, que inicialmente era um resíduo, acabou sendo inserido também na indústria cosmética e aqui na GreenTech virou um ingrediente nosso que chama o Lifts. Então, a gente tem o óleo de baobá, o Lip Active Baobá, e tem o Lifts, que são dois ingredientes com finalidades diferentes. Essa cadeia atualmente ela tem inserido em torno de mais de 50 produtoras trabalham com essa parte da extração tanto do óleo quanto da polpa. Aqui tem um pouquinho explicando sobre esses dois produtos. Então a gente tem o Lifts, que é o que eu mencionei, que ele é um ingrediente que ele vem da polpa do baobá, do fruto do baobá, que ele é um suavizante instantâneo de rugas, então ele é muito utilizado principalmente no rosto, né, para dar aquele efeito de preenchimento. Ele é um tensor, então ele consegue dar o aspecto à pele de puxar mesmo, né? Não de dar essa sensação, esse efeito visual de que a pele ela tem um lifting natural, dá uma tez fresca e radiante, melhora instantaneamente a aparência da pele e ele é um produto upcycling. O óleo de baobá, que é o Lip Active, ou a forma como a gente trata esse ingrediente aqui dentro da empresa, ele fornece brilho e ele fortalece e dá brilho para o cabelo. Ele pode ser utilizado como um pó-sol para o cabelo também. E ele é muito utilizado para cabelos principalmente secos e danificados. Então a gente pode ver que sempre assim, né? De partes diferentes da planta, a gente também consegue extrair benefícios diferentes, ingredientes que têm função diferente. O incainte é uma outra planta que aqui no caso ele não é só um ingrediente orgânico, mas ele é um ingrediente que ele tem o selo de orgânico, ele também tem o Fair Trade, também tem a cadeia desenvolvida com o comércio justo. Essa cadeia ela fica no Peru, na região norte do Peru. Aqui nas fotos a gente pode ver o fruto fresco, mas o fruto fresco, o fruto seco e embaixo a semente.
No caso, o óleo ele é extraído da semente do fruto do Inca Inti, que é essa imagem aqui debaixo dessas bolinhas amarronzadinhas. Então, a colheita ela é feita até hoje manualmente, o ano inteiro. A extração ela é feita extração a frio para garantir as propriedades do óleo e é feito da semente. Existe um programa que chama Ômega, que é de comércio justo e sustentável, e que ele é específico para essa região do Peru e tudo mais, que a GreenTech ela entrou com muita força para apoiar esse programa, porque as vantagens que eles trazem é um retorno econômico que seja interessante para a comunidade, ele garante, né, esse retorno econômico, boas condições de trabalho, respeito ao meio ambiente e uma qualidade de matéria-prima. Então, esse programa ele vem com o objetivo mesmo de conseguir contribuir para a comunidade que está no campo ter os maiores benefícios possíveis. Aqui tem uma listagem de quais são as atividades realizadas nesses anos. Então, essa cadeia ela é uma das cadeias mais recentes, apesar de já ter alguns anos que ela está implementada. E a gente pode ver que conforme a necessidade ela vai surgindo, a GreenTech, junto com as comunidades, que é uma comunidade que está envolvida nesse projeto, vai trazendo as necessidades, atendendo essas necessidades, né? Que inicialmente eram muito mais a parte de preparação de telhados, instalações, então algo que é mais mencionando a estrutura para conseguir produzir o melhor produto possível, então a parte mais estrutural de beneficiamento, e depois disso outros elementos que vão englobando também as necessidades trazidas pela comunidade, que também foca muito em desenvolvimento das crianças, então capacitação, o conhecimento e a possibilidade de ter o ensino para elas. Como eu mencionei, tem o certificado Fair for Life, então o comércio justo é certificado pela EcoCert. Aqui tem esse vídeo no YouTube, se vocês tiverem interesse, dá para entrar na página da GreenTech do YouTube, lá dentro tem o vídeo que conta toda a história do Inca Inti. Então, desde o campo até depois, como se estruturou essa cadeia e a parte da certificação do Fair for Life. O Lipactive e o Aquacioil são dois produtos aqui dentro da GreenTech que são de origem de uma mesma planta, que é o Inca Inti. Então, o Lipactive Inca Inti, ele regenera a epiderme, preserva o equilíbrio lipídico da pele, suaviza a pele e escamas do cabelo e torna o cabelo flexível, sedoso e dá volume. Então, esse é um óleo que ele acaba sendo bem direcionado mesmo para cabelo, mas também tem aplicações que estão para pele. O Aquacioil, ele é um óleo hidrossolúvel, e esse óleo hidrossolúvel, ele tem diferentes aplicações, mas as principais que a gente vê e que acaba tendo um melhor resultado possível é como removedor de maquiagem e um antimicrobiano. Aqui do ladinho, de novo, a fotinho de como que é o Inca Inti, o frutinho do Inca Inti. O aloe vera, que é mais um item onde a gente tem ele tanto o certificado de orgânico como o fair trade, então essa cadeia ela é desenvolvida com o comércio justo. É uma cadeia desenvolvida no México, desde 2014, então também é uma cadeia mais antiga. Acho que vocês repararam ali a primeira cadeia do Baobá é a mais antiga que tem de cadeia estruturada no grupo GreenTech, né? A plantação ela é orgânica, com certificado, 100% de garantia de rastreabilidade. Então, quando a gente fala da estruturação da cadeia, esse é um dos pontos positivos. Você consegue ter 100% da rastreabilidade, porque você acompanha no campo, você está desde ali do início entendendo o que é necessário para produzir aquela matéria-prima, para ter o seu ingrediente com a melhor qualidade possível. Então, com isso, você também consegue estabelecer quais são as áreas de produção e acompanhar essas áreas de produção. A colheita ela é feita manualmente das folhas. O aloe vera é o mesmo que a babosa aqui, né, que a gente conhece popularmente no Brasil como babosa. A gente pode ver as folhas são cortadas manualmente, só que a extração ela é feita de forma mecânica para a extração daquela mucilagem, daquele gel que solta dessa folha. A destinação dos resultados que são encontrados dentro dessa cadeia são principalmente direcionados até hoje para material escolar, então a gente vê como sendo essa principal necessidade que é trazida por essa comunidade de direcionar isso, de reverter isso para produtos escolares. Então, desde o início aqui de 2018 até 2022, a gente pode ver algumas ações que foram feitas pela GreenTech na comunidade,
que é a distribuição de cesta básica, equipamentos de informática para ensino fundamental, livros, jogos de tabuleiro, o acompanhamento de exames oftalmológicos, depois distribuição de kits, porque a gente sabe nessa fase que a gente estava durante a pandemia, isso era prioridade, conseguir proteger e dar o máximo de segurança possível para as pessoas. Então, máscaras, álcool gel e equipamentos para médico. E a formação de 20 pessoas na aldeia em primeiros socorros. Sempre as necessidades vão ser, sempre as ações elas são baseadas nas necessidades que vêm da comunidade. Então vocês podem perceber que cada comunidade vai acabar trazendo uma necessidade diferente e por isso que também a empresa age de uma forma diferente ou contribui de uma forma diferente para a comunidade. No caso, aqui temos o link de novo, como eu mencionei. Se vocês tiverem curiosidade e interesse, dá para entrar lá na página do YouTube da GreenTech e lá vocês vão encontrar um vídeo que vai trazer é uma websérie, na verdade, e aí um dos episódios da websérie é mencionando sobre o aloe vera. Aí vocês conseguem ver a cadeia como um todo. O aloe vera é um item mais conhecido no mercado cosmético, né, mais comum de se usar. Então, ele pode ser aplicado com a função de cicatrizante, tonificante, anti-inflamatório, suavizante, refrescante, hidratante, protetor e restaurador de tecidos, principalmente direcionado para peles que são delicadas, sensíveis, que estão irritadas e secas. A gente vê aqui no Brasil até mesmo o uso da aloe vera diretamente da folha. Então, a extração, você tira essas folhas e já faz a aplicação direta. É muito popular aqui para a gente, no Brasil, o uso do aloe vera. E para formulações cosméticas também é um ativo que ele é mais conhecido e ele é amplamente utilizado no mundo. O bambu também, ele é um ingrediente que é orgânico e ele é fair trade, então ele tem essa cadeia desenvolvida e esse aqui é de origem na França. A cadeia, então, ela é na região de Drôme, na França, e aqui a gente pode ver nas fotos como que é feita essa coleta. Então, os talos, eles são selecionados, né, identificados quais são os ideais para ser realizada a retirada. Tem um especialista para fazer isso, uma pessoa para fazer o manuseio desse produto. Ele é cortado, então é retirado, depois ele é picado em pequenos pedaços, onde é feito os extratos, que aí sim vai direto para a fabricação na fábrica, no caso lá na França, né, não na fábrica que a gente tem aqui no Brasil. O bambu é uma espécie com um crescimento muito rápido, então esse manejo também ele é feito constantemente e as plantas elas acabam retomando a tamanhos maiores com uma certa facilidade. Aqui um pouquinho sobre o extrato de bambu, que também é um extrato bem conhecido, que é bem utilizado no mundo cosmético. Ele é um extrato reparador, hidratante, antioxidante, calmante, ele melhora a elasticidade e fortalece as unhas e o cabelo. Ele é ideal para peles que são sensíveis e reativas. Aqui tem outras cadeias desenvolvidas pelo grupo GreenTech, então a gente pode ver aqui uma listagem. Tem em diferentes lugares do mundo, França, México, Peru, Vietnã, Palestina, Madagascar, Indonésia, França, Brasil, e aqui a gente pode ver, não está na ordem de quando foi desenvolvido, tá? Então, está simplesmente distribuído, mas a mais recente que a gente tem é essa cadeia do Juazeiro aqui no Brasil, que é a cadeia mais nova, e que foi desenvolvida pela GreenTech Brasil mesmo, pela nossa equipe aqui do Brasil, no bioma caatinga. Então, qual que é o foco? Qual que é o foco da GreenTech quando a gente fala dessa parte de desenvolvimento de ingredientes? Porque a gente já entendeu que a rastreabilidade ela é importante, como que a cadeia produtiva ela influencia e ela ajuda você a ter as informações da rastreabilidade. Mas, além disso, outros pontos que são importantes no caso da GreenTech, quando a gente fala dos ingredientes. Então, o estímulo, aqui dentro a gente tem um estímulo para o uso de ingredientes que sejam de origem vegetal e natural, pensando naqueles aspectos que foram trazidos lá em cima, não só simplesmente em ser de origem natural, mas sim tentar entender de onde vem, tentar por meio de fichas, de formulários, recuperar as informações sobre a origem dessa matéria-prima, e até mesmo por meio de auditorias, visitas, conseguir entender melhor como que é feita a produção dessa matéria-prima, ou então até mesmo desenvolver uma cadeia produtiva quando for necessário, ter um maior detalhamento, ou quando tiver aqueles aspectos de uma espécie que ela é ameaçada, ou que é da biodiversidade brasileira, ou uma planta que ela é pouco utilizada. Então, conseguir identificar quais são as plantas que
acabam exigindo, né, um cuidado maior e que seria necessário estruturar essa cadeia. A valorização da biodiversidade, isso falando da biodiversidade do mundo, mas também trazendo a parte dos biomas brasileiros. Então, pensando na valorização de tudo tudo que o mundo pode oferecer para a gente, mas aqui dentro do Brasil a gente traz muito esse olhar carinhoso para os biomas, os diferentes biomas que a gente tem no Brasil. Não focando apenas em um, né? Conseguindo entender que cada bioma pode oferecer uma riqueza imensa para esse mundo, para o nosso mundo cosmético. As parcerias que a gente pode ter, tanto com cooperativas, quanto com comunidade e com as instituições, que podem ser prefeituras, universidades, para ajudar a gente nessas estruturações de cadeia. Quando você tem uma proximidade, uma instituição com uma maior proximidade, isso facilita também a comunicação. E se você tem o apoio de outras instituições, você também consegue ter um fortalecimento dessa cadeia para ao longo dos anos. A rastreabilidade da matéria-prima, que esse é o ponto que a gente mais está falando aqui nessa apresentação, né, o principal. A priorização da agricultura familiar e do extrativismo sustentável. Então, quando a gente consegue comprar direto do campo, quando a gente consegue evitar esses elos, esses elos a mais entre o campo e a indústria, a gente consegue também garantir que vai ter uma melhor rentabilidade para quem está ali naquela primeira etapa. Então, ter o melhor lucro possível para quem está tendo esse trabalho do campo. E também porque daí isso de você comprar, priorizar a agricultura familiar e você estar presente, ajuda você também a outro ponto, que é o que a gente mencionou da rastreabilidade, ter essa proximidade com o que está acontecendo desde a primeira etapa. O extrativismo sustentável, que é super importante, a gente sempre pensar que quando a gente está falando de uma planta que ela cresce espontaneamente, que ela já está presente naquele bioma, a gente conseguir ver que não é possível você simplesmente retirar o que você tem interesse da natureza e ponto, e sim você tem que ir muito além disso, você tem que conseguir ter todo esse manejo, toda essa ideia de como cuidar dessa planta para perpetuar ela, para que também tenha alimentos para os demais animais que estão presentes naquele local, para que para a comunidade também continue tendo esse material, para que não cause algum tipo de dano para a planta, por exemplo, quando a gente fala de retirada das cascas, por exemplo, não correr o risco de causar dano para uma planta e acabar levando ela à morte, ou se a madeira, quando você tem que realmente abater, né, você vai suprimir aquele indivíduo, quando você tem que cortar ele, isso também, se você tem interesse na madeira, e aí você vai deixar de levar em conta outros aspectos de conservação? Não, é preciso fazer todo um mapeamento, você entender o quanto pode ser retirado de uma certa planta, de uma certa semente, para conseguir não faltar alimento para os animais, para conseguir garantir que vai ter semente suficiente naquele local para ter a germinação e perpetuar a planta ao longo dos anos. Então, quando a gente fala do extrativismo sustentável, é necessário sim você ter um projeto muito mais robusto, você conhecer muito melhor a planta, o funcionamento dela e o impacto que isso pode causar na natureza e também o impacto que pode causar na comunidade, porque a comunidade vive ali, aquilo faz parte da realidade deles. A preferência por sistemas agroflorestais, orgânicos e agroecológicos. Então, a gente conseguir sempre optar, né, por sistemas que eles sejam mais favoráveis para a natureza, que eles causem uma menor agressão para o meio ambiente, tanto no quesito de poluição, quanto extração de nutrientes, ou até mesmo pensando na fauna e flora, de você fazer um desmatamento, ou então de você causar um dano irreversível para o solo. E até mesmo quando a gente fala de sistema agroflorestal, orgânico e agroecológico, pensando também em fugir um pouco de monocultura, de você cultivar uma única planta, tentando pensar mais na agroecologia, num sistema, e na agrofloresta, num sistema onde você tem várias plantas ali, uma grande diversidade trabalhando junto, para conseguir trazer benefícios para o outro, principalmente para o solo, questão de água. São vários aspectos quando a gente consegue ver, além de simplesmente ter uma planta, e sim você conseguir ver o que está por trás da obtenção dessa planta, entendeu? Então, como que isso pode ser benéfico para a comunidade, para a natureza, para a água, para o ar, os diferentes aspectos que estão englobados. A transparência ética e o preço justo. Então, a gente preza por isso, por ter transparência nos trabalhos que a gente tem, principalmente com os nossos parceiros. Então, com os nossos parceiros, a gente sempre é muito transparente para levar para eles as necessidades, para eles poderem trazer também o que é possível e o que não é. A gente constrói junto com eles os preços dos nossos produtos dessa matéria-prima para conseguir ser o mais justo possível para eles,
e a gente faz esses cálculos e entende quais são os valores mais adequados para poder colocar e planilhar isso. E aqui um pouco da agregação de valor quando a gente está falando da cadeia. Então, essas cadeias que eu apresentei, a gente pensa muito mais, é, por causa da temática de hoje, na parte de rastreabilidade, mas além da rastreabilidade, ele traz muitos outros valores, né? Porque essa rastreabilidade, ela tem um impacto muito positivo para todos os elos, mas a gente tem que pensar também em como que ela vai conseguir agregar valor para quem está envolvido nisso, que são os três elos aqui que a gente menciona, que é a comunidade, a empresa e o consumidor. Então, para a comunidade, quando a gente fala de uma estruturação de cadeia, de estar ali junto com eles, é conseguir levar esse beneficiamento, conseguir fazer o máximo possível de etapas lá no campo, para eles conseguirem vender um produto que tenha o maior valor agregado possível. Então, isso é um ponto que ele é muito interessante, você dar, proporcionar as ferramentas necessárias, a capacitação ou o que for necessário para o campo, para eles poderem reter mais dinheiro nesse primeiro elo. Evitar intermediário, então foi o que eu mencionei, esse dinheiro não ficar perdido às vezes em outros elos, perdido não, mas ele ficar, ele acabar sendo investido em outros elos. Se a gente consegue fazer esse contato direto com a comunidade, a gente consegue fazer com que a maior rentabilidade fique para o primeiro elo, que é o campo. O acesso às informações confiáveis, então para a comunidade é bom ter a parceria junto com as empresas ou com o meio científico, com a universidade, para poder ter essas informações de forma confiável, para conseguir ter uma garantia do que ele está trabalhando, aquilo é seguro, que aquilo tem uma boa chance de dar certo, que aquele caminho que já foi feito vários testes, vários estudos, aquele caminho é o mais adequado para ser seguido. E acaba sendo uma alternativa de renda mais segura. Quando você tem esse desenvolvimento de uma cadeia junto com a comunidade, você tem também essa parceria, esse projeto, onde a garantia de venda ela é maior, praticamente total, de que você vai produzir e você sabe que tem alguém interessado em comprar. Não acaba sendo uma produção no escuro. Para a empresa, é interessante porque quando você tem esse valor, né? Quando você tem essa cadeia, você acaba conseguindo ter uma garantia de segurança. Então, para a empresa é interessante ter essas parcerias com o campo. É até importante que elas consigam ver o quão benéfico é isso, que essas parcerias direto com o campo você vai ter um retorno no ingrediente de melhor qualidade, na segurança da rastreabilidade, que daí a rastreabilidade você já coloca ali origem da matéria-prima, trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, poluição do solo, da água, o sistema produtivo, como é feita essa produção. São vários aspectos aqui que, quando a gente fala da cadeia e dessa segurança, essa segurança ela engloba todos esses pontos que eu trouxe. O mercado verde, então você conseguir contribuir para esse mercado onde tem a força da produção das plantas. A transferência de tecnologia, então para a empresa também é interessante porque a gente consegue transferir o conhecimento que acaba sendo produzido aqui dentro da empresa para as comunidades, onde a comunidade vai conseguir ter, como eu mencionei ali em cima, conseguir ter mais acesso às informações e produzir o melhor ingrediente possível, tendo um ingrediente com uma alta qualidade, com um alto teor do ativo de interesse, você também vai conseguir, no final, ter uma melhor rentabilidade, vai conseguir cobrar mais por esse ingrediente, né? Você vai conseguir ter um produto diferenciado no mercado. Para o consumidor é interessante porque ele consegue conhecer essa matéria-prima até a comunidade. Hoje em dia o que a gente vê são trabalhos a indústria cosmética acaba trazendo não só o ingrediente dentro de um rótulo, né? Então você vê ali no rótulo falando que tem tal espécie presente na formulação, mas você também conseguir ver o que vem além disso. Então, a história que tem junto com a comunidade, ou então a história que tem da produção, ou então se é um ingrediente que ele é orgânico, são diferentes fatores ali que podem trazer uma segurança e um interesse maior do consumidor por obter aquele produto com aquele ingrediente em específico. E a garantia de um produto, comércio justo e ético. Então, para o consumidor, isso é importante dele conseguir também entender da onde ele está comprando esse produto e o que está, o storytelling, né? O que está por trás daquele frasquinho na mão dele. Obrigada, pessoal. É isso. Eu queria passar para vocês um vídeo rapidinho. Então, se vocês quiserem meu contato para tirar alguma dúvida,
tá aqui do lado, podem anotar as informações. Eu vou abrir daqui a pouquinho para perguntas. Eu só vou pedir um instante que eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês, tá bem? A gente está agora iniciando mais uma cadeia produtiva, que é uma cadeia produtiva dos Zizifos de Juazeiro, é conhecida aqui na região como Joá de Boi. A gente percebeu que é uma planta muito comum de se encontrar, apesar de não ser valorizada. Nós já tínhamos, né, uma necessidade apresentada pelos nossos cooperados aqui da região. Eles já perguntavam, olha, gente, a Grande Sertão não consegue aproveitar outros produtos que nós temos aqui? Além do tamarindo, além da acerola, vocês não conseguem trabalhar também com outras plantas que a gente tem? Nós entendemos que tinha famílias interessadas, ou seja, tem gente interessada em trabalhar. Fomos identificar se tinha a planta e a quantidade, e de fato tinha muita planta em abundância aqui na região. Antes do Juazeiro aqui, para nós tinha ele assim, como uma planta qualquer. Uma planta que às vezes nem servia para nada. Aí a expressão do povo era isso, isso não vale nem um pé de Juá. E aí vem um processo todo de treinamento, né, de capacitação, de repassar essa orientação para os extrativistas. Aí a gente foi passar a conhecer que o Juá tem valor. E aí que nós começamos a trabalhar com ele. A coleta seletiva de alguns galhos, né, de forma que a planta ela consiga ainda produzir a casca, mas ainda assim sobreviver por muito tempo. Então a gente conseguiu chegar nessa metodologia, que seria uma poda guiada, né, considerando os princípios da sustentabilidade ambiental. Porque somente nesses galhos que a gente vai encontrar um teor satisfatório do ativo que a gente busca. Eu, com 64 anos de idade, nunca sonhei um dia ter um trabalho desse na vida. Um trabalho que nós temos certeza que, se Deus quiser, nós vamos em frente com ele. Começou a ter, né, os ensinamentos, as capacitações, e aí a gente foi ver que dá para trabalhar. É de cima para baixo, assim, reto, que ele vai amassando e vai soltando. Então aqui a gente consegue ver que essa aqui é a casca, né? A casca, a entrecasca do Juá, que é a matéria-prima que a gente precisa. Quando chega nessa parte branca, é a parte lenhosa do Juá. Então, essa parte aqui, ela não vai ter os bioativos que a gente utiliza para desenvolver os ingredientes. Meninas, a gente tem que espalhar bem a raspa do Juá aqui para não correr o risco de embolorar. A gente vai secar ela, depois vai para Montes Claros, na nossa fábrica, a gente vai triturar isso aqui, isso vai virar um pó, vai ficar parecendo uma farinha bem friozinha. E essa farinha que a Grintec vai receber lá para desenvolver, né, o princípio ativo. Nós aprendemos muito com a capacitação e foi muito importante, porque a gente não tinha, assim, ideia como que a gente ia fazer. Uma cadeia de valor, né, que vai dar valor econômico para esse produto e vai valorizar as comunidades tradicionais do bioma caatinga. A gente tem em torno de quase 200 famílias envolvidas nesse arranjo do Juá, um percentual de participação de mulheres muito grande, é um desafio a cada dia. Mas o que nos motiva é porque tem famílias envolvidas, são famílias de agricultores extrativistas que precisam do nosso apoio. Eu fico muito gratificado por conseguir, junto com a nossa equipe técnica, junto com a direção da cooperativa, agregar mais uma cadeia para os nossos cooperados. Acho que essa é a nossa missão. Como o nome da nossa empresa já diz, é o Green e o Tech. O Green, que seria a parte verde, essa parte do campo, o desenvolvimento de cadeia produtiva e o contato direto com a comunidade, valorizando a biodiversidade. E o Tech é a valorização da matéria-prima com o desenvolvimento de um ingrediente biotecnológico baseado na pesquisa científica. E nós temos essa riqueza e às vezes a gente não conhecia, até que chegou pessoas que mostrou para nós que o Juá tem solução, que o Juá tem valor, o Juá hoje é uma grande riqueza. Pessoal, é isso. Vou abrir então aqui para perguntas.
Cris, você está vendo o chat? Algumas pessoas perguntaram, a Cláudia, por exemplo, perguntou do Dendrilis para utilização na pele. Eu Tá. respondi para ela aqui que a gente tem testes para o couro cabeludo, então indicação de alguns outros ativos, se você quiser Uhum. comentar alguma coisa, e se a apresentação vai ficar disponibilizada, o link eu acho que vai para todo mundo, né? Sim, o link vai, a apresentação, depois o pessoal da ABC vai compartilhar com vocês o link. Se quiserem, eu posso até colocar também os links dos vídeos que eu mencionei ali anteriormente, que é sobre a cadeia do Incainte e a cadeia da babosa. Daí pode ir junto as informações para vocês. Mais alguma pergunta, gente? Ficou alguma dúvida? Vocês gostaram? Então, eu acho que é isso. Obrigada pela atenção de vocês. A gente encerra por aqui.